Eu peço que aguardem a mensagem pública. Bom dia. Estamos no dia 9 de junho de 2021, reunião da segunda turma, segunda Câmara, segunda sessão de julgamento do CARF. Estamos tratando agora de contribuições previdenciais. Vou fazer uma breve apresentação da turma, para ficar registrado na gravação. Mário. Bom dia. Martim. Bom dia. Sara. Bom dia para todos. Ludmila. Bom dia. Leonan. A Sônia. Bom dia. Leonan. Bom dia a todos, boa sessão. Virgílio. Bom dia a todos. Nosso suplente sempre, nosso suplente quase titular, né? E aqui é o presidente Rony. E vamos começar, então. A gente tinha a pauta de hoje ainda não vai começar. Estamos com 3 processos pendentes da pauta de ontem à tarde, que não conseguimos terminar em tempo hábil. E os 3 processos são da relatoria da doutora Sônia. Esse é o item 26, 27 e 28 da pauta, né? Mas são contribuintes diferentes. Eu já passo imediato aí, com o meu bom dia a todos mais uma vez, para a relatora do item 26, a contribuinte é GE DACO SA, e a relatora a doutora Sônia. Por favor, Sônia, palavra. Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, conselheiros. Bom, esse caso é um caso interessante, porque vocês estão vendo aí que é uma CFL 69, e ele está sozinho. Na realidade, os processos principais, eles já foram julgados pelo CARF, e essa informação, ela não estava nos autos, eu até cheguei a fazer uma minuta de proposta de saneamento do processo, foi para a COJUL devolveu com uma nota, dizendo o que tinha acontecido, e eu trago aqui aos autos as decisões dos processos principais a respeito deste assunto, né, da GE, desta autuação, e essa aqui é CFL 69. Então, é um recurso voluntário, né, interposto aqui contra uma decisão da Delegacia da Receita Previdenciária de Campinas. Então, é um assunto, um fato gerador aí antigo, né, que considerou improcedente a impugnação e manteve os créditos exigidos. A ordem é de R$2.000 por infringência ao 32, inciso 4º, parágrafo 6º da 8.212. Bom, na primeira instância, a autoridade proferiu a decisão, e está aí a ementa, então, extrai-se do auto de infração, né, que foi lavrado aí em desfavor desse contribuinte. O recurso foi pautado, teve a decisão, ele apresentou recurso, esse recurso foi pautado pela 4ª Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social, e foi sobrestado esse julgamento, porque os processos das autuações principais, eles tinham sido anulados, e haviam sido expedidas novas notificações fiscais de lançamento. Então, existia a nulidade nos autos principais, houve a anulação, foram expedidas novas NFLDs, e por conta disso, então, o Conselho da Previdência converteu o julgamento em diligência para que os autos ficassem sobrestados e retornassem, né, ao Conselho somente quando os vícios tivessem sido sanados. Então, aí veio a notícia, né, de 19 de 2 de 2008, de que foram expedidas outras NFLDs. Aqui tem os números dos processos, então eu consultei os processos, os julgados, né, no site do CARF, e aí trouxe as ementas. Todas as novas NFLDs relativas às obrigações principais foram mantidas em julgamento administrativo, e houve aí uma adequação das multas por conta da retroatividade benigna. Então, eu trago aqui todos os acórdãos dos processos, né, e o que aconteceu. Então, teve processo que teve recurso até a Câmara Superior de Recursos Fiscais por conta da multa, outros teve interposição de embargos, de declaração, né. Então, eu trago aqui todos os julgados, as ementas,
né, inclusive dos embargos de declaração, quando eles foram apresentados, recurso especial que foi apresentado perante aí a Câmara Superior de Recursos Fiscais, e aí faço a colocação, né, que a gente observa que as autuações principais foram mantidas na esfera administrativa com pequenos reparos aí no que concerne a aplicação retroativa benigna da legislação no que toca à multa. Então, o contribuinte, ele foi cientificado da decisão de primeira instância e apresentou recurso destes autos aqui, né? Então, ele fala que houve nulidade da decisão de primeira instância por cerceamento à defesa, pelo indeferimento do pedido de perícia, né? Ele fala que há uma discussão aí sobre o adicional do SAT, que precisaria ser periciado, que houve arbitramento, né? Seria necessária a comprovação dos níveis de exposição dos operários aos agentes nocivos, prejudiciais à saúde. Essa é o objeto da perícia que ele pede, e por esse motivo, pelo indeferimento, ele alega cerceamento à defesa. Ele fala que é necessário o sobrestamento deste feito em razão da interposição de um mandado de segurança, nós vamos tratar disso também. Ele fala que ele é contrário ao arbitramento utilizado na obrigação principal, fala que a fiscalização se baseou em presunções para arbitrar lá na obrigação principal. Também traz aqui, fala que houve presunção de que ele manteria um agente nocivo, isso especialmente em relação à obrigação principal, né? E daí trata de outras questões da obrigação principal, como o uso correto das EPIs, ele fala que funciona como agente neutralizador ou redutor dos níveis de ruído, né, de calor. Né, ele traz aqui essa alegação também, né, que o PPRA é um documento base que estabelece o planejamento anual das metas e prioridades, tal, né? Então, na realidade, ele está querendo desconstituir a obrigação principal e solicita perícia nos termos que foi requerido em sede de impugnação e foi indeferida pela decisão de primeira instância. Ele pede o cancelamento desta autuação. Em sede de contrarrazões, né, no contencioso previdenciário antigo, existiam contrarrazões. Então, já em sede de contrarrazões, a autoridade fiscal traz a lume o fato dele não ter se defendido da obrigação acessória de informar o Código 4 para todos os trabalhadores expostos a riscos, e que ele ficou, então, se defendendo da obrigação principal. Sobre a minha ótica, e o meu voto, o encaminhamento é neste sentido, realmente ele não se defende da infração da obrigação acessória na peça recursal. Eu tenho visto até que em outros processos, isso, vez e outra, aparece, né, do contribuinte não se defender da obrigação acessória e trazer ao recurso a discussão da obrigação principal. Então, nesse caso, ficou bem claro essa situação. Ocorre que aqui, todas as questões relativas à obrigação principal, elas já foram julgadas nos processos da autuação principal, e mesmo a questão do mandado de segurança, ela já está solucionada pelo próprio judiciário. Então, me parece que esse recurso, o meu voto é no sentido da inépcia, e nós vamos ver. Bom, aí eu trago os processos, né, o primeiro processo de obrigação principal, eu trago aqui as ementas, né, falando da questão da neutralização, da exposição ao agente nocivo, falando do arbitramento da base de cálculo do SAT. Então, todas as questões que ele trouxe no recurso e que dizem respeito às obrigações principais, elas foram esmiuçadas, detalhadas e afastadas nos processos principais. Eu fiz questão de trazer aqui trechos dos acórdãos, né, que foram proferidos e que falam exatamente dos assuntos trazidos nos autos. Depois do processo com final 46, também trata de obrigações principais relativas à mesma fiscalização, a segunda instância já decidiu, então aqui tratando, né, também da questão aí do risco a que foram submetidos os funcionários do contribuinte, né. Portanto, não há que se cogitar de auto de infração baseado em presunção, conforme pretende a recorrente, tendo em vista que a autuação se pautou de acordo
com os elementos de prova colhidos durante o procedimento fiscal. A recorrente insiste na necessidade de realização de diligências. Segundo alega, referidas diligências são aptas a demonstrar a insubsistência dos lançamentos, por devido à vênia, em que pesem os esforços lançados em sua recursal, entendo que os argumentos não são capazes de infirmar a decisão recorrida. Então, nesse caso, né, o CARF alinha a posição de primeira instância, no sentido de que a prova pretendida pela contribuinte seria prescindível. A avaliação da necessidade de se realizar a diligência participa da esfera da discricionalidade do aplicador e assim faço-me acompanhar dos precedentes das 3 sessões de julgamento. Relativamente ao mandado de segurança, a decisão de primeira instância já havia trazido a informação de que o mandado de segurança tinha sido julgado de forma contrária aos interesses, né, não tinha sido concedida a segurança, e, inclusive, tinha sido vencido o relator que dava parcial provimento, né, a turma negou provimento à apelação, e o relator dava provimento parcial, julgava parcialmente procedente o pedido para reconhecer a inexigibilidade do adicional do SAT, mas essa situação ficou vencida, então não se discute mais o adicional do SAT para esse recorrente, né? Eu fiz uma nova pesquisa ao site da Justiça Federal e a sentença de primeira instância mesmo foi mantida. Bom, sendo assim, por tudo que foi exposto, se o recurso voluntário não trata dos fatos narrados na autuação, não preenche os requisitos processuais objetivos de validade, tornando-se inepto. Nem mesmo as questões relativas às nulidades alegadas dizem respeito à presente autuação. A perícia requerida dizia respeito à tentativa de se afastar a exigibilidade do SAT, matéria já definida pelo Poder Judiciário e relativa a outras autuações. Considerando que o recurso não se contrapõe aos fatos narrados na presente autuação e que todas as alegações dizem respeito às autuações principais mantidas no julgamento administrativo, não há como conhecer do recurso. Então, o meu voto é por não conhecer do recurso. É como voto, senhor presidente. Ok, Sônia. Eu estou dando uma olhada aqui, tá, no processo. Essa multa do CFL 69, ela não é dependente das principais, não? Não, não é. Esse é o primeiro ponto, ela né? Não é, mas foi sobrestado feito, né? De qualquer forma, foi sobrestado feito, por isso que demorou o julgamento dele. Já tinha até discutido isso com o Rony, quando eu fiz a minuta de diligência, como tinha sobrestado por conta disso, o Rony a gente tinha até discutido, olha, mas essa CFL 69, ela não é dependente, a gente pode julgar independentemente, mas como tinha sido sobrestado pela Câmara, pelo Conselho da Previdência, eu resolvi perguntar. E, na realidade, todos os assuntos que ele traz no recurso, eles foram abordados nos processos de autuação principal, então, eles estão todos, para mim, superados. Agora, caso vocês entendam que nós não devemos não conhecer do recurso, eu trouxe abaixo, não sei nem se é o momento de falar, presidente, ou se a gente espera a votação do meu voto, eu trouxe abaixo... Espera um pouquinho, a gente está examinando o processo, só um pouquinho. Tem uma outra questão, Rony, até você está examinando o processo, quando a COJU me devolveu, eu tinha feito a minuta, né, e eu acho que você não tinha nem assinado ainda, e acho que foi a Célia que devolveu o processo com a nota, ela colocou uma nota, mas ela não colocou na instrução os números dos processos. Então, eu fiquei pensando que talvez tivesse sido mais adequado mesmo fazer a diligência para que isso constasse, né, da instrução, as informações que não constaram de uma nota do e-processo. Eu não estou entendendo, mas, tipo assim, porque no processo não está anexada essa... Opa. Não está anexado, porque ela me pediu por e-mail para eu cancelar.
para que não convertesse em diligência. E ela me passou as informações somente na nota do e-processo. Então, aquele e-processo tem uma nota e ela fala lá, olha, NFLD tal, processo tal. Eu, diferente de vocês, conselheiros fazendários, eu não tenho acesso à consulta do processo. Eu estou sem senha da mesma forma que os conselheiros dos contribuintes. Então, não tem acesso. Então, não, eu até perguntei isso e o Marcelo Araújo me falou que é o correto. Então, eu só tenho a informação a partir da nota que a COJU colocou no processo e daí da pesquisa que eu fiz no site do CARF. A Ludmila pode se manifestar, estou olhando aí no processo, mas já vai. Eu até concordo com a conclusão, no sentido de que as matérias que estão sendo trazidas, até mesmo as preliminares, né, porque a preliminar de cerceamento de defesa, ela está ligada com uma negativa de realização de perícia, que seria desnecessária no caso que a gente está analisando agora para se tratar de uma multa. O que me pareceu da leitura do voto é que, como é transcrita a questão do deslinde da obrigação principal, o que eu, se fosse eu, faria? Transcreveria, né, melhor demonstraria no corpo do voto que até mesmo as preliminares, as razões de insurgência, elas estão de fato ligadas com a obrigação principal, frisando que essa obrigação, que a despeito de ter sido feito o sobrestamento, é uma obrigação acessória clássica, né, independente, que não está de maneira alguma atrelada às obrigações principais, e mostrar que ainda as preliminares, elas são preliminares que norteiam a questão da obrigação principal ainda, num primeiro momento. Mas eu falei isso. Eu trago inclusive aqui, eu até pus o teor aqui do mandado de segurança, e eu falo isso, que tudo diz respeito à obrigação principal. Aqui. Nem mesmo as questões relativas às unidades alegadas dizem respeito à presente autuação. A perícia requerida dizia respeito à tentativa de afastar a exigibilidade do SAT, matéria já definida pelo Judiciário relativa a outras autuações. Eu falo isso. Em verde. É que, na verdade, assim, essa questão de ser dependente ou não da obrigação principal, que, na verdade, ela está relacionada, mas ela não depende. São termos sutiles aí, né? Na verdade, uma coisa é você ter por exemplo, a 68, ela depende no sentido de que até o próprio cálculo delas vai ser em função de ter uma obrigação principal. Essa aqui, ela está relacionada, né? Porque, na verdade, o que está sendo, embora ela não seja dependente no sentido do valor dela, etc., a situação de fato que foi constatada de que o contribuinte tinha periculosidade e tal, que não foi observado, segundo o fisco, né? Isso deu ensejo à lavratura das obrigações principais, né, porque não recolheu as contribuições lá devidas sobre essas adicionais de periculosidade, etc., mas também deu aso a não ter cumprido uma outra obrigação que não está relacionada propriamente com as contribuições, que era a obrigação dele preencher um campinho lá, que era o campo 4 lá na GFIP, o Vale, que era indicar que tinha funcionários lá que estavam submetidos a condições especiais. Então, quer dizer, a situação de fato é a mesma, né? Embora ela não seja dependente no sentido de... Ela pode ser julgada isoladamente, mas ela não depende no sentido, assim, de haver uma prejudicialidade, no sentido até... de valor, né? De valor. De valor, de se tratar de obrigação tributária. Na verdade, está dizendo, ó, esse cara tinha funcionários que estavam submetidos a periculosidade, então tinha que ter escrito a GFIP assim. Independentemente, podia até ser isento, digamos assim, mas ele tinha que colocar lá que tinha... caras que estavam submetidos a condição de periculosidade. É isso que está sendo discutido aqui, né? E esse assunto já foi tratado. O que ela está falando é que essa situação, de fato, foi analisada no julgamento dos processos relativos aos autos de infração que cobravam obrigações, que constituíam créditos de obrigações previdenciárias, isso que ela está falando. Tá? E que o Judiciário também já decidiu a questão do SAT. Então, isso aí não está...
Eu acho, assim, uma coisa também me parece claro também, não estou concordando e discordando da Ludmila, estou colocando o que está acontecendo aqui, na verdade. E uma coisa também que está clara, que eu li, o recurso voluntário me parece que também são matérias assim, a situação de fato que está sendo versada lá é bem a situação de fato que foi enfrentada no julgamento das obrigações principais, tá? Isso aí me parece claro. Mas passo a falar para o Mário, só para acertar aí o que está acontecendo, né? Se alguém estiver fora da... Engraçado, vocês estão vendo todo mundo, porque eu não estou vendo o Mário, não estou vendo o seu Virgílio, não estou vendo a Sara. Acho que é um problema. A internet que está ruim. Eu estou vendo todo mundo hoje. Lembrando aí, vocês, fazer aquela opção de fixar as pessoas, fica mais fácil. É verdade. Obrigada, Mário. Ficar nas cabecinhas aí, fixando todos na tela, que aí você aparece todos. Obrigada. Posso, presidente? Claro. Essa questão colocada pela conselheira, primeiro a gente tem que lembrar que esses autos são todos consequentes, né? E tanto é que tem esse pedido para julgar em conjunto e reunir, e eu acho que atualmente é até num único processo, né, nesses lançamentos. Nesse caso específico, apesar de ser CFL 69, se você pegar aqui na página, na folha 5, no termo de verificação, é o relatório fiscal, né? Qual que é o fato que ele está dizendo aqui, ó? O item 3, considerando que nem todos os trabalhadores expostos, então os trabalhadores expostos, foram informados em GFIP com o código 4, no campo ocorrência, lavramos o presente auto de infração com fundamento do artigo 32, inciso 4. O que ele está dizendo aqui, olha, ele está dizendo que ele disse lá no auto de infração principal que tem trabalhadores expostos que não foram incluídos. E aí foi lavrado a obrigação principal e uma CFL 68 também por pagamento menor da contribuição. E, além disso, a CFL 69, porque ele não prestou essa informação de um trabalhador que deveria estar colocado como sujeito à contribuição especial e não foi informada. Então, aí está totalmente decorrente e consequente do lançamento principal. Tá? E aí vamos naquela teoria do direito, né? A linha de defesa, você tem lá, você vai falar que é um fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito apontado pelo autor. Então, sempre, nesses casos, sempre é uma expressão forte, né? Em geral, nesses casos, eu tenho por mim que a linha de defesa é desconstituir o fato original mesmo. Se aqui está me dizendo, olha, você deixou de informar que o funcionário tal está exposto a agente nocivo. O que eu vou dizer? Olha, aquele funcionário não está exposto a agente nocivo. É o processo principal. Eu não tenho outra linha de defesa. Então, eu acho que, na maioria das vezes, esses processos, a defesa é realmente se defender o fato principal. Você não tem como falar assim, o que eu vou falar aí, nesse caso? Não, eu coloquei, ele não colocou, mas por que é que ele não colocou, ele não indicou o código 4 para aqueles funcionários? Porque ele entende que aquele funcionário não está exposto a agente nocivo. E essa discussão no processo principal. Então, Mário, mas nessa situação... a linha de defesa é essa, não tem como ele ter uma defesa isolada e autônoma do lançamento principal, porque lá que se discute se aquele funcionário é ou não sujeito a um agente nocivo. Desculpa. Mário, só colocando. No caso concreto, eu até concordo que a linha de defesa tinha que ser por aí mesmo, mas assim... a generação que você faz só pode discutir isso, eu não concordo. Às vezes ele discute agravamento de multa, obrigação acessória, às vezes discute bis in idem, entendeu? Isso tudo são questões que podem ser levantadas que são... Eu retirei sempre. Tirou sempre, tá? Na maioria das... Tá? E tem mais uma questão. Ele deveria ter colocado no mínimo uma frase falando assim, eu não cumpri aquela obrigação acessória por conta disso. E no recurso dele, em nenhum momento ele fala isso. Eu não cumpri aquela obrigação que eu deveria ter cumprido, porque eu entendo que não havia agente nocivo. Ele não fala isso. Ele só discute a obrigação principal. Mas, de fato, no caso concreto, Mário, toda a questão relativa à obrigação principal já foi julgada. Por isso que eu achei correto votar pela inépcia. Okay. Porque já foi decidido isso administrativamente, não existe mais essa discussão.
Na minha opinião, é conhecer do recurso, não é inepto, porque se ele tivesse sido julgado concomitante, ou antes, teria que falar, olha, o fato em si foi discutido no processo principal e lá foi decidido que ele está sujeito a ser agente nocivo, então mantém o lançamento. Para mim não é caso de não conhecimento, porque a discussão estava presente. Só para... Já vou passar a palavra para você, Ludmila. Vamos então fazer o seguinte, a Ludmila vai fazer as observações dela, se ninguém tiver mais, a gente volta ao conhecimento ou não, tá? Ok? Só para andar aqui o julgamento. Ludmila, por favor. Inclusive, ele abandona, ele alega bis in idem na impugnação, e essa tese é abandonada no recurso. Se você olhar a impugnação, ele fala de bis in idem. Então, realmente, assim, a peça recursal, ela até, se ele tivesse mantido os termos da impugnação, ela teria uma maior adequação ao caso concreto. Então tá, vamos fazer o seguinte, então a relatora está votando por não conhecer o recurso por inépcia, tá? Mário, como vota? Obrigado, presidente. Eu entendo que, apesar da pouca tecnicidade do recurso, ele está se manifestando aí contrário ao lançamento, de forma, essa questão instintiva mesmo, ele está dizendo, olha, eu não estou sujeito a informar esse código 4, que seria o que foi apontado como irregularidade, porque eu não estou, o meu empregado não está sujeito a agente nocivo. Então, eu abri divergência no sentido de conhecer do recurso. Ok. Martim? Eu também acompanho a divergência nesse caso. Eu também vou acompanhar a divergência. Também já tive até um processo em janeiro, que também ele veio se defendendo de todas as teses do lançamento, e era o processo da multa, exatamente nesse sentido aí que o Mário falou, porque tem que se defender mesmo do lançamento, porque não tem como a multa decorrente, né, do não cumprimento aí da obrigação. Eu vou acompanhar a divergência. A despeito da falta de técnica, né, que a gente quer notada no recurso, eu vou conhecer também acompanhando a divergência. Eu vou acompanhar a divergência. Com a divergência, senhor presidente. Também voto com a divergência. Então, superada essa questão, conhecido o recurso, qual o caminho de voto da relatora, por favor? Só repete para a gente, assim, só faz resuminho só agora, que já pontual já. Conhecido do recurso, eu coloquei um ou aí embaixo, já imaginava que ia haver discussão, né? Então, conhecido do recurso, eu vou analisar, então, a questão das nulidades, né? Para falar que não houve nulidade do acórdão por falta aí do deferimento da perícia, na medida em que o contribuinte ele não tem direito, né, à perícia. Então, eu digo aqui que o sujeito passivo tem que comprovar o caráter essencial da perícia para o deslinde da questão, que o indeferimento foi corretamente bem fundamentado, que o assunto foi objeto de exame administrativo nos processos principais, e fora devidamente afastado, conforme se observa dos acórdãos proferidos, mas mesmo que assim não fosse, o tema foi levado ao judiciário que reconheceu a exigibilidade do site. Então, eu trago essa informação, trago a informação também que pesquisa ao site da Justiça foi mantida, a decisão, então afasto as nulidades. Com relação ao mérito, eu vou item a item, né? Então, primeiro, se é necessário o sobrestamento do feito em razão da interposição do mandado de segurança. Essa alegação está superada pela decisão judicial em sentido contrário aos interesses do recorrente. Se é contrário ao arbitramento utilizado na obrigação principal. Alega que a fiscalização baseou-se em presunções para arbitrar. Então, eu também trago o exame dessa questão nos autos da obrigação principal, né? Extrai-se do acórdão 2301-004-086, exerado nos autos, né, que fala exatamente a respeito desse assunto, e depois, com relação às outras questões que foram trazidas, né, que houve presunção, né, que o uso correto de EPIs funciona como agente neutralizador, a questão do PPRA, eu também trago aqui
extraio, né, dos acórdãos que foram proferidos nos autos de obrigação principal, a análise a respeito desses assuntos e o afastamento, então, das alegações do contribuinte. Trago aqui primeiro o acórdão 24.01.005.395 e depois trago o acórdão 23.01.004.086, que tratam exatamente desse assunto e afastam essas alegações. E termino falando que todas as alegações trazidas em sede de recurso que dizem respeito às obrigações principais foram afastadas nos processos específicos e que foi constatada a prática infratora à obrigação acessória por infringência ao 32, parágrafo 6º, né, e alterações posteriores, de forma a ser correta a imposição da penalidade, e voto por negar provimento do recurso. É como voto. Ok, dúvidas? Obrigado, Sônia. Dúvidas, senhores? Senhoras? Mais algum vota? Acompanhe a relatora, presidente. Acompanho a relatora. Também acompanha a relatora. Eu acompanho a relatora. Eu acompanho também. Com a relatora. Eu também com a relatora. Então, ficou isso por maioria de votos, conhecido o recurso, vencida a Sônia, que ele não conhecia no mérito, por unanimidade de votos, negar o provimento. Sara, pode fazer o voto vencedor dessa vez? Do conhecimento só? Posso sim, com certeza. Ok, obrigado. Vamos passar ao 27, então, por favor. Só um instantinho, deixa eu só fechar aqui e abrir o 27. O 27 é do contribuinte Indústrias Filizola S.A. E, se eu não me engano, esse caso ele traz muitas alegações, mas de inconstitucionalidade e ilegalidade, tanto das contribuições do SAT, SEBRAE, INCRA e SELIC, e as questões de fato aqui foram suficientemente já afastadas pela decisão de piso. Bom, então trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da 8ª turma de julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento São Paulo 2, pelo não recolhimento das contribuições patronais devidas à Seguridade Social, especificadas nos incisos 1º, 2º e 3º do artigo 22 da 8.212, bem como das contribuições destinadas a outras entidades e fundos denominados terceiros. Bom, eu trago aqui a parte do relatório, né, da decisão de primeira instância, e na sequência eu trago a ementa. E, em primeira instância, a autoridade julgadora considerou o lançamento procedente em parte, retificando o crédito inicialmente lançado em decisão, está aqui a decisão de primeira instância. Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou recurso voluntário, tempestivo, insurgindo-se contra o lançamento ao enfoque de que, então, houve a existência de 2 códigos distintos. Na realidade, o que aconteceu? Se eu não me engano, nesse caso, nós vamos ver, mas houve uma conversão de julgamento em diligência, um primeiro julgamento, houve um relatório fiscal suplementar para analisar essas questões que ele está trazendo em recurso. Ele teve a oportunidade de se manifestar após o relatório fiscal, quer dizer, antes da decisão de mérito, ele teve a oportunidade, e ele traz novamente as questões aqui em sede de recurso. A primeira, a existência de 2 códigos distintos de FPAS, ele fala que isso ofende o manual de fiscalização, ele fala que a decisão colegiada de primeira instância não analisou suficientemente os elementos argumentativos de defesa. Ele fala, ele pede que seja arriscado dos autos uma expressão utilizada pelo colegiado de primeira instância, e que eu vou afastar, porque eu acho que não era no sentido pejorativo, né, que ele está mencionando. Realmente o colegiado de primeira instância usa a expressão débil. Ele fala que há dúvidas quanto ao critério temporal da regra matriz de incidência tributária, e ele fala também que a fundamentação legal relacionada ao enquadramento do grau de risco de acidente de trabalho encontra-se precária, o que enseja a declaração de nulidade de autuação, e ele pede a exclusão dos valores relativos dessa, né, a essa contribuição do cômputo total, e daí alega ilegalidade e inconstitucionalidade do SAT, inconstitucionalidade da contribuição devida ao INCRA, ao SEBRAE,
ele alega inconstitucionalidade da taxa Selic, nos juros moratórios, e ele fala que não houve aí auto sonegatório, fraudatório, indicativo de aproveitamento econômico de qualquer natureza, portanto, a multa deveria ser afastada. Bom, sendo tempestivo, conheço parcialmente do recurso, porque eu não vou analisar no meu voto as questões relativas à inconstitucionalidade, né, do SAT, a ilegalidade do SAT, porque foi estabelecido por decreto, as contribuições relativas a terceiros, inconstitucionalidade da cobrança devido ao INCRA, ao SEBRAE, aplicação da taxa Selic. Então, essas questões, elas não vão ser conhecidas, né? E eu até coloquei aqui, no diz respeito às contribuições ao SAT, é preciso considerar que o Supremo já pacificou a matéria aí no recurso, no RE 343446. Então, trazendo essas colocações, eu não conheço destas alegações. E no mérito, o recorrente alega aqui, então, a existência de 2 códigos distintos de FPAS, ofende as disposições do Manual de Fiscalização, ele se insurge aí, de novo, né, contra a alegação aí débil, fala que há dúvidas quanto ao critério temporal e fala que a fundamentação legal relacionada ao enquadramento do grau de risco de acidente de trabalho encontra-se precária, quem seja a nulidade da autuação. Então, vamos ver o relato fiscal resultante da diligência. Como eu disse para vocês, o processo foi pautado e foi convertido em diligência antes do julgamento de mérito, e o fiscal esclareceu essas questões que já tinham sido trazidas em sede de impugnação. E o contribuinte teve a oportunidade de analisar e de se defender. Então, ele fala que, olha só o relato fiscal, está na folha 147. As alegações apresentadas pelo contribuinte em sua defesa e que merecem manifestação por parte dos auditores notificantes são as seguintes. Ele fala aí a questão de apropriação de valor de abatimento, contradição quanto ao código, FPAS, fala que é obscuro e conflitante o enquadramento de CNAE e tal. Então, aqui eu coloquei em amarelo uma parte que eu quero ler para vocês. A alegação apresentada na linha A é totalmente descabida. O débito apurado e lançado em INFLD, relativo às remunerações pagas a contribuintes individuais, não se refere à contribuição do próprio contribuinte individual, assim, aquelas sujeitas, e sim aquela a que estão sujeitas todas as pessoas jurídicas que remuneram tais trabalhadores. Né? E aí vai falando. A contradição mencionada na linha B, que é exatamente a mesma contradição que ele traz agora em sede recursal, quanto ao enquadramento no código FPAS, também não procede. De fato, tratando-se de uma indústria, o enquadramento correto é no código 507. Entretanto, em se tratando de lançamento decorrente de diferenças de acréscimos legais, como é o caso, né, da competência 12 de 2003, o código é 850. Então, está demonstrando aqui que não houve essa irregularidade, né? Essa é a primeira colocação aqui dele, né? A afirmação de que as deduções a que a empresa tinha direito não foram feitas corretamente é parcialmente procedente. Então, o fiscal, a autoridade autuante, quando ela fez esse relato, né, objeto aí de diligência da DRJ, ela percebeu que tinha um erro aí na autuação, né? Então, ela verificou que algumas competências e estabelecimentos, as deduções não foram feitas de forma correta. E ele demonstra no quadro abaixo. Quando eu disse para vocês lá no relatório que a autoridade, o colegiado de primeira instância deu parcial provimento, foi exatamente por conta disso. Quando houve a conversão do julgamento em diligência, a autoridade fiscal trouxe uma questão, afirmou, né, que haviam, então, competências e estabelecimentos que não tinha feito a dedução devida de forma correta, a autoridade julgadora, o colegiado, então, acolheu isso que foi trazido no relato fiscal e reduziu o crédito tributário, fazendo constar esse quadro que está lá no relato fiscal, tá bom? Então, foi só por isso que houve o parcial provimento lá em primeira instância. Após o relatório, os esclarecimentos prestados ao recorrente, foi conferida nova oportunidade de defesa, corretíssimo, a fim de que eventuais inconsistências ou desentendimento fosse sanado e fosse conferido integral compreensão da autuação. Inclusive, em decorrência do item 6
desse relato aí fiscal, né, o colegiado de primeira instância decidiu por corrigir a autuação, respeitando o quadro de folhas 148. Observe-se demais que o acórdão fundamentou e analisou suficientemente todos os aspectos e as questões trazidas em sede de defesa, inexistindo lastro à alegação do recorrente no sentido da nulidade do ato. Então, vamos ver o acórdão relativamente a cada uma das situações. Então, a primeira, a questão que ele trouxe aí, dos 2 códigos, né, que já tinha sido analisado pela autoridade autuante e que foi, de novo, aqui trazido, foi levado na época da impugnação, ou depois do relato fiscal, né, e foi trazido de novo agora no recurso. E o julgador, a autoridade, o colegiado de primeira instância falou, né, a impugnante alega que houve contraditório, enquadramento no código FPAS, pois no relatório fiscal e discriminativo analítico constam, então, 2 códigos. Conforme esclarecido na diligência, o código correto é o 507, sendo certo que constou 850 apenas quando o lançamento da competência 12 de 2003, portanto, superada a questão. Então, não houve essa alegação está superada. Aí ele fala também, há dúvidas quanto ao critério temporal da regra matriz de incidência tributária. E aí o colegiado descreveu, né, atente-se que na capa folha de rosto da NFLD estão elencados todos os 17 anexos que compõem. Acrescente-se a isso que cada um dos anexos inicia-se como explicação dos dados ali elencados, o que facilita sobremaneira a defesa. E tem que ser assim mesmo, visto que a administração pública atua tendo como finalidade o interesse público, estampado na lei, blá, blá, blá. Portanto, escancarando a sua atuação, dando larga margem à defesa do contribuinte, é que a administração escolha seus atos. Portanto, não pode haver corporativismo, porque ele fala, né, tudo isso. Todavia, o fato de, em um dos anexos, discriminativos sintéticos de débito por estabelecimento, constar com o período apenas uma competência, não é capaz de confundir o entendimento ou dificultar de alguma maneira a defesa. Atente-se que o equívoco consta apenas do cabeçalho do anexo, sendo que logo já se inicia o elenco de competências uma a uma. Então, ele fala que isso teria trazido dúvidas para ele, né? Portanto, a argumentação do contribuinte não convence de que o aludido lapso possa, de qualquer maneira, tornar inválido ou viciado o lançamento efetuado. Depois, 3. A fundamentação legal relacionada ao enquadramento do grau de risco de acidente de trabalho encontra-se precária, o que ele alega. O que enseja, faltou um quinto. O que enseja, estou colocando aqui, a declaração de nulidade da autuação. Então, daí o acórdão traz, né? Não restam mais dúvidas quanto ao enquadramento, tendo em vista os esclarecimentos prestados na diligência, nos quais ficou consignado que houve realmente um lapso decorrente de erro de digitação no relatório fiscal. Referido vício encontra-se superado, tendo em vista a cientificação da retificação da informação e a oportunização de nova defesa. Outro sim, a autoridade fiscal notificante asseverou que considera correta a utilização do código 29297 nos sistemas informatizados, já que estes não se encontravam adaptados às alterações trazidas pela resolução, blá, blá, blá. Portanto, não é válida a nova classificação por presente débito, pois todas as competências incluídas são anteriores à alteração. No que concerne a contrariedade expressada com a utilização do adjetivo débil indicado no item 2, a leitura do acórdão demonstra que o relator apenas indicou a fragilidade do argumento. Então, eu trago aqui o texto do relator. O contribuinte alega que o período exigido na FND seria obscuro, confuso e abstruso, pois constatou o discriminativo sintético de débito como período apenas para a competência 12 de 2003. Todavia, o argumento é débil. Débil também significa frouxo, desanimado, sem força. Então, eu entendo que aqui não foi utilizada essa expressão, né, no sentido pejorativo, e sim no sentido do argumento ser fraco. Relativamente à alegação de que a multa não deveria ter sido aplicada, já que não houve ato sonegatório, fraudador ou indicativo de aproveitamento econômico de qualquer natureza, não tem sorte também o recorrente na medida em que a gente aplica o 136 do CTN. Então, nesse sentido, o meu voto, presidente, é por não conhecer as alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade, né, das contribuições SAT, SEBRAE, INCRA e da aplicação da taxa Selic,
e no mérito por negar provimento ao recurso. Ok, colegas Luras? Vou passar a votação, então, se ninguém tem dúvidas ou colocações a fazer. Mário? Acompanha a relatora, presidente. Só um instantinho, Rony, que eu decidindo aqui uma questão do voto. Tá, fica. Eu, a princípio, se pudesse ser bem simples meu voto, eu conheceria o recurso em maior extensão, se pudesse ser só ir no mérito, né, do provimento. E o que você conheceria só para... Por exemplo, a alegação da Selic aqui, ela não foi conhecida, né? Por exemplo. Algumas alegações aqui que elas não foram conhecidas e pelo argumento da inconstitucionalidade. Eu entendo que tem argumentos de ilegalidade, né? E eu entendo que a súmula 2 ela não enfrenta tratar ilegalidade da matéria tributária, né? Somente nosso impedimento de a tratar de inconstitucionalidade de matéria tributária. Então, eu entendo que daria para conhecer essas alegações de ilegalidade. A gente já teve essa discussão uns meses atrás, eu acho. Aí eu acompanharia a relatora pelas conclusões do mérito. Ok. Se tiver, eu vou fazer o apontamento. Poder prosseguir, sabe? Acompanhe a relatora, presidente. Eu acompanho as ponderações colocadas pelo Martim, e até essa é uma preocupação nessa delimitação, principalmente como a gente tem que colocar no dispositivo, né, pela obrigação regimental, o que a gente está conhecendo ou não. Muitas das vezes, até para simplificar, eu acabo conhecendo, mas sustentando súmula 2 ou súmula CARF, o que para mim seria, neste caso, facilitaria bastante essa delimitação, e eu acho que também não teria nenhum prejuízo, muito até pelo contrário, né? O contribuinte, ele ficaria cientificado do porquê do não acolhimento daquilo, ao invés do não conhecimento, matéria meramente processual, mas eu adiro aí essas ponderações. Eu poderia até conhecer em maior extensão ainda, até para facilitar a redação desse dispositivo, e também sem nenhum prejuízo em termos de cerceamento de defesa e maior resignação contra o julgamento. Martim, quer falar? Oi, Martim. Só um comentário também, nada interferindo no meu voto. A ementa da conselheira Sônia, ela trata somente da súmula 2 ali, praticamente, né, da questão do não conhecimento. Eu acho que isso, só para dar, acho que de repente for um pouco mais, aumentar um pouco ela, só ali botar os outros itens, acho que seria interessante. Só isso. Só falando, Rony, se você me permite, eu vou colocar também ali na ementa, caso, né, seja esse o entendimento da turma, né, que na realidade o entendimento expresso no meu voto, que é no sentido de não conhecer as alegações de ilegalidade, né, acho que a gente já discutiu isso na sessão do mês passado. Eu não concordo com esse posicionamento, né, de que cabe aí ao conselheiro julgador administrativo analisar legalidade ou não de ato, né, e sim aplicar. Então, eu posso sim colocar, estender, vamos terminar a votação, e daí eu acolho a sua sugestão, conselheiro Martim. Ok. Para prosseguir, foi Ludmila, agora é o... Sara, não? Agora a Sara já votou. Eu já fui, agora é você. Sara votou? Já. Tá, eu Mário acompanho o votou? Martin. O Mário votou, né, com a relatora, né, foi isso, né? Okay. Isso, o Mário votou com a relatora, o Martim abriu a divergência, a Sara votou com a relatora, e eu acompanho a divergência. Eu acompanho a divergência. Tá. Leonan? O doutor Virgílio, desculpa. Com a relatora. Ok. Eu vou votar com a relatora nesse caso. A questão da legalidade, para mim, depende, né? A legalidade de lei, eu acho que não cabe aí, a gente tem que aplicar a lei, concordo, mas se são atos infranormativos, acho que
perfeitamente possível de infralegais, o CARF já vem fazendo isso há muitos anos, né? Considerando que botarem a pesquisa jurisprudencial, instrução normativa e ilegalidade, vocês vão achar aí dezenas e dezenas de acórdãos do CARF. Então, um impedimento mais do que sedimentado no CARF, que ele pode analisar. Isso aconteceu muito nos casos que tinha, a cada primeira sessão, me esqueci agora, tem uns casos da primeira sessão que era direto, isso é uma instrução normativa lá da Receita Federal, acho que era preços de, talvez o Leonardo me ajude, que foi a primeira sessão, aquele negócio, eram os preços de externos de equivalência, como é que se chama mesmo? Eu me esqueci agora. Você lembra, Leonardo? Aqueles preços de... não sei se era preço de exportação, aquelas equivalências que eles fazem para paridade de... Preço de equivalência. Isso tudo era instrução normativa da Receita Federal. Preço de transferência, exatamente. Isso era derrubado direto, instrução normativa. O CARF analisava, derrubava direto, isso tudo sedimentado, sepultado aqui no CARF. Então, o CARF analisa, a meu ver, sim, questão de legalidade, né? Agora, não pode dizer que uma lei ilegal, acho que aí já não é o caso, a gente tem que dar cumprimento à lei. Então, acho que é caso a caso, né? Mas, no caso aqui, eu vou acompanhar a doutora Sônia, então ficou por maioria de votos, conhecer parcialmente o recurso, exceto quanto às alegações de funcionalidade, legalidade, aplicação, e vencidos os conselheiros Martim, Ludmila e Leonan, que conheciam do recurso em maior extensão, e na parte conhecida, pelo 10 votos, negaram o provimento e votou pelas conclusões no mérito o Martim. É isso, gente? Eu não sei se a Ludmila e o Leonardo também, como me acompanharam, também foi nessa parte das conclusões também. No mérito, pelas conclusões, ou acompanhar a relatora? O motivo de eu ter acompanhado pelas conclusões foi justamente essa questão da ilegalidade que a Ludmila pareceu concordar comigo. Isso, mas aí já está no conhecimento, né? Isso está no conhecimento, Martin. A gente não vota sobre isso. Está no conhecimento. Não é verdade. É verdade. Então não voto para as conclusões, não. É verdade, é verdade. Ok. Então, ok, tá proclamado o resultado e vamos para o item 28. Só um instantinho, senhor presidente. O item 28 é bem interessante. É um recurso de ofício da MAB, Eletrodomésticos, e o meu voto é no sentido de dar provimento ao recurso de ofício. Ele foi julgado na DRJ Campinas, onde eu fui até delegado, mas foi em momento diferente e não foi na minha turma, então não tem nenhum problema. Na DRJ Campinas, a decisão da DRJ anulou o auto de infração. E eu vou dizer o motivo pelo qual. Consoante o acórdão, né? Bom, vamos devagar. Consoante o acórdão, nós temos do relatório de folhas 49, presente o auto de infração, foi lavrado em virtude de a empresa haver deixado de elaborar e manter atualizado o PPP, o perfil Profício Gráfico Previdenciário, abrangendo as atividades desenvolvidas por seus empregados, bem como fornecer a estes cópia autêntica deste documento para ocasião da rescisão dos respectivos contratos de trabalho. Bom, o colegiado de primeira instância considerou a impugnação procedente e exonerou o crédito tributário. Por quê? Porque houve um erro na base de cálculo da multa. Vocês vão ver aqui bom, primeiro, a exoneração ela foi da ordem de 3 milhões, então eu conheço do recurso. A fundamentação do acordo é no seguinte sentido: todavia, constatamos a existência de um vício no procedimento do fisco, o qual, pela sua característica, acarreta a nulidade do auto de infração, sem a possibilidade de enfrentamento do mérito. Referimos-nos ao fato de que, no relatório fiscal de aplicação da multa, o auditor autuante se pronuncia nos seguintes termos. Então, ele fala assim, o auditor autuante. Assim, o montante da multa foi calculado tendo em vista que, para cada ocorrência, aplica-se o valor mínimo do auto de infração, elevado a 3 vezes este valor, respeitado o limite máximo, o que equivale a 1.254 vezes 3, que dá 3.764. E aí o
a autoridade, o relator, né, de primeira instância, ele grifou, considerando que o limite máximo do salário de contribuição na data da autuação corresponde a 3.038, temos que este valor será o aplicado na multa por ocorrência. Portanto, para as 1.070 ocorrências, temos 3.038 vezes 1.070, que dá 3.251.719. Aí, o relator continua. Com base no teor da afirmação acima grifada, verifica-se que, após apurar o valor da multa por ocorrência no importe de 3.764, já majorada em razão da existência de agravante específica, que eleva em 3 vezes o valor mínimo, o agente fiscal reduziu para 3.000, de 13.700 para 3.038, por entender, segundo nos parece, que para cada PPP não entregue, o valor da penalidade não pode ser superior ao limite máximo de salário de contribuição, o qual, na data da lavratura do presente auto, importava realmente em 3.038. Então, ele traz até aqui a portaria do Ministério da Previdência Social. Todavia, conquanto estejam corretas a aplicação da multa por PPP não entregue, a fixação do respectivo montante a partir do valor mínimo estabelecido no artigo 92 da Lei de Custeio e, finalmente, a multiplicação deste por 3, não logramos encontrar na legislação previdenciária qualquer norma no sentido de que o valor da pena por ocorrência não pode exceder o limite máximo do salário de contribuição. Então, o que a autoridade autuante está falando? Está falando que a autoridade fiscal equivocou ao reduzir de 3.764, que era o valor por ocorrência, para 3.038, por um entendimento equivocado. Então, ele continua aqui. Veja-se que não há nos dispositivos acima qualquer indicação de que, no caso de não apresentação de PPP, o valor da multa por ocorrência tem como limite o teto do salário de contribuição. Ao contrário, segundo os normativos aqui examinados, tal limite é o valor máximo de que trata o artigo 92 de 8.212. Talvez o auditor tenha, por equívoco, aplicado a norma esculpida no artigo 286 do Regulamento da Previdência. Dissemos por equívoco, porque o 333 do regulamento diz respeito à obrigação de comunicar acidente de trabalho ao INSS, daí resultando que o 286 acima reproduzido não se aplica ao descumprimento dos deveres relacionados ao perfil proficiográfico previdenciário. Seja como for, não há como fugir à conclusão de que, no caso sob exame, o valor correto da pena por ocorrência é de 3.764 e não de 3.038. Daí, se ponto à conclusão de que o total da multa estampado na folha de rosto do auto de infração deveria ter sido de 4 milhões e não de 3.251. Isso posto e considerando que não existe a possibilidade material de correção do valor da pena de 3.251 para 4 milhões, com efeito o sistema informatizado de manutenção de débitos previdenciários à Receita não admite retificação para valores a maior, insta a reconhecer que o vício ora apontado é insanável, o que torna necessária a anulação desse auto sem prejuízo da lavratura de auto substitutivo. Bom, a autoridade, o colegiado de primeira instância entendeu, então, que a autoridade fiscal se equivocou na base de cálculo da multa e reduziu equivocadamente de 3.764 para cada evento para 3.038. E, por conta disso, teria autuado num valor inferior ao que deveria ter constado aí da autuação. Normalmente, Sônia, quando eu vejo um erro na regra matriz de incidência tributária, seja aí com relação à penalidade, multa, seja com relação ao tributo em si, normalmente isso enseja, sob a minha ótica, o meu convencimento, nulidade. Não obstante, eu votei no sentido oposto e vou ler aqui para vocês. Realmente observa-se erro na base de cálculo da multa aplicada. Nesse sentido, correto o acórdão de primeira instância. Entretanto, o erro na base de cálculo não alterou o critério jurídico adotado no lançamento. Não alterou. Houve uma redução da multa
mas inadvertidamente, mas não houve uma alteração da fundamentação da multa, né? Não havendo modificação no critério jurídico, o processo poderia ter tido mérito julgado sem prejuízo de uma autuação complementar. Ressalto que o erro, bem observado no acordo de primeira instância, não trouxe prejuízo à defesa e não se insere nas situações ensejadoras de nulidade previstas no artigo 59. Nesse sentido, o artigo 60 do PAF, ele menciona que as irregularidades e correções e omissões não alcançadas pelo 59 não configuram nulidade e devem ser sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se esse lhes houver dado causa, quando não influírem na solução do litígio. Então, sendo assim, não nos cabe, se não reformar a decisão de piso. Então, o meu voto é no sentido de dar provimento ao recurso de ofício para cancelar a decisão proferida pela DRJ e determinar o retorno dos autos à primeira instância para julgamento do PAF. Sob a minha ótica, caberia aí ao julgador administrativo, numa situação como essa, apontar o equívoco e, enfim, julgar o mérito e até ele poderia colocar na fundamentação, né, que caberia aí à autoridade fiscal, caso não decaído a possibilidade, né, de lançamento, fazer o lançamento complementar. Não caberia aí a declaração de nulidade e por esse motivo eu voto por dar provimento ao recurso de ofício para cancelar a decisão da DRJ, como eu voto, senhor presidente. Obrigado, Sônia. Obrigado. Colegas, as colocações então estão em aberto. Vou dar uma olhada aqui com um pouquinho mais de calma. Os processos que eu trouxe para a sessão nesse mês, eles são diferentes e instigantes. Ok, ninguém tem nenhum comentário a fazer? Bom, ele tinha que ainda estamos tentando fazer comentários. Não vou comentar. É interessante o caso aí. Vale a pena prestar atenção aí. O relator desse processo era um julgador super experiente previdenciário, já aposentou, e um excelente colega, inclusive trabalhamos juntos, ele na mesma época lá na DRJ Campinas. Mas eu discordo aí do posicionamento dele. Eu achei um precedente, bem parecido aqui, Rony. Não sei se só para, como o caso é diferente, depois se vocês quiserem. Eu estou assim, um pouco na dúvida. Decidiu no sentido da Sônia. Eu só estou um pouco de dúvida assim, no sentido de que está dizendo que não alterou o critério jurídico, mas assim, na verdade, essa parte jurídica mesmo que não está muito clara para mim. Rony, o que é alterar o critério jurídico? Alterar o critério jurídico é alterar a fundamentação, isso é sobre a minha ótica, né? A fundamentação do lançamento. Então, alterar o critério jurídico seria, por exemplo, eu lastrear o lançamento numa outra legislação ou num outro critério formador de convicção diferente do lançamento. O que houve não foi isso. O que houve foi uma redução da base de cálculo dessa multa. Em vez do fiscal entender que a multa majorada por 3
dava 13.700, ele entendeu que a multa majorada por 3 dava 3.000, porque ele entendeu que havia uma restrição, mas não houve uma alteração da fundamentação da infração tributária, propriamente dita, da descrição da infração tributária. Então, nesse sentido, eu me convenci que não houve alteração do critério jurídico. Sônia, me permite aqui, nessa fundamentação, você colocou realmente, se é erro na base de cálculo da multa, nesse sentido, é correto o acordo. Entretanto, o erro na base de cálculo não alterou o critério. Você acha que já é o momento da gente falar que teve esse erro? E primeira pergunta, o erro na base de cálculo ou na quantificação da multa? Eu acho que não é na base de cálculo, propriamente. É na hora de quantificar a multa que ele quantificou errado. Né? Então, na realidade... Aparentemente, não quer dizer que tenha quantificado errado. Isso aí vai ser julgado lá, né? Então, para mim, não é na base de cálculo. E, além disso, assim, eu não sei se é o momento da gente julgar, falar assim, realmente teve erro. Mas, olha, foi apontado um erro, mas esse erro não altera o critério jurídico. Não precisa a gente falar que realmente teve o erro. Entendeu? Assim, nesse sentido, eu concordo com você. Eu posso atenuar falando que foi indicado um erro. Eu acho que na base de cálculo da multa, tá bom? Então, isso eu mantenho. Para mim, isso é a base de cálculo da multa, é o valor dela. Eu posso colocar aqui que observe-se a indicação de erro na base de cálculo da multa. E aí, falo que essa indicação não altera o critério jurídico. Quer ver? Eu vou colocar assim, ó. O eventual erro não alteraria o critério jurídico, né? Tá. Mas eu acho realmente que observa essa indicação. É na quantificação já. E na fixação da multa, não na base de cálculo, propriamente. Posso colocar na fixação? Né? Posso falar. Observa-se erro na fixação da multa. Não me importo. Entretanto, o erro na fixação da multa não altera. Erro na fixação da multa não altera o critério jurídico adotado no lançamento. Coloquei assim, realmente observa-se indicação de erro na fixação da multa aplicada. Entretanto, o erro na fixação da multa aplicada não altera o critério jurídico adotado no lançamento. Não havendo modificação do critério jurídico, o processo poderia ter o mérito julgado sem prejuízo de uma autuação complementar. Ok, Mário? Ok, é só essa questão de realmente houve erro. Não? Realmente foi apontado o erro, não quer dizer que a gente está reconhecendo o erro, propriamente, ainda. Mas Mário, se me permite, eu entendo que o erro é notório aqui no caso, né? Era para ser 4 milhões e foi 3. Então, o erro no valor da multa, né? O erro da base de cálculo da multa. Já adiantando, eu acompanho a Sônia, tá? Eu acho que tá bem o que eu penso mesmo. Até acho que no pior cenário teria que ser um vício formal, e a DRJ deu vício material, né? Então, não com essas palavras, mas deixou entender que era vício material. Eu entendo que aqui o contribuinte teve um benefício, né? Era para ser 4 milhões, daí foi aplicado num redutor ali, lá nos 3.700, que virou 3.000, e resultou, em vez de ser 4 milhões, ser 13 e pouco. Ele já teve um benefício, ou seja, se tivesse alguma nulidade, é uma nulidade que não acarreta nem prejuízo. Né? Então, não há prejuízo, o contribuinte já foi até beneficiado com esse erro, né? Porque foi apontado tudo correto, só teve a aplicação de um redutor ali no final. E só esse redutor que está errado. Só que esse redutor aplicado errado é em benefício do contribuinte, então eu não vejo como por ter nulidade, ter vício. Eu acompanho a Sara acho que está bem, a Sônia, perdão, o voto está muito bem feito. Ponderações adicionais, senhores? Então, vou passar a votação, então. Mário? Acompanha a relatora, presidente. Também acompanha a relatora. Eu também acompanho a relatora. Eu vou pedir vista. É pedir vista? Ok. Mas eu vou converter em vista coletiva, tá? Então, só ver. Tá, ok. Deu provimento ao recurso de ofício, tá. Então ficou 28
vista para Ludmila, convertida em vista coletiva, e a relatora votou por dar provimento ao recurso, acompanhada pelo Mário, Martim e Sara, né? E agradeço aí a Sônia, e a gente passa amanhã do dia de hoje, né? A gente só deixando registrar a gravação, o 29 foi tirado de pauta, solicitação tanto da Procuradoria da Fazenda quanto do contribuinte. Os processos de número 30 a 34 de relatoria do Dr. Martim também foram retirados de pauta. E aí iremos para o Leonan, os itens dele 35 a 40, todos retirados de pauta também, né, Leonan? Então, acho que o primeiro processo... 35 a 37. 38 a gente é o próximo. 38 é o próximo, né? Deixa eu ver aqui, foi 30... tá certo, 30... Deixa eu só ver aqui rapidinho, porque foi outra coisa já de pauta, tá. Tem 30 a 37 retirados de pauta, exato. Aí agora 38 é o próximo. Tem um paradigma repetitivos associados, né? Um paradigma, né, Leonardo? Isso, o 39 e o 40 é paradigma. Ok, repetitivo. Ok, tu tá com a palavra, Leonan, aí o item 38 da pauta, pode ser. Ou querem fazer intervalo agora? Não sei, vocês que sabem. 10h15. Podemos fazer intervalo agora, voltando 10h30, aí já começa com o Leonan Gerichim. Pode ser? Tá bom. 10h30, né? Interromper a gravação, então, por favor, o suporte. E 10h30 a gente volta. Até, gente.